Basta uma declaração infeliz para que toda a fundação de uma vida desmorone instantaneamente. Saudações. É um prazer receber você neste espaço de reflexão. Nesta oportunidade, pretendo relatar como um enunciado breve transformou drasticamente o rumo da minha existência inteira. Jamais imaginei que uma sentença curta teria o poder de invalidar anos de dedicação. Durante uma confraternização familiar com grelhados, ela decidiu proferir algo que gerou gargalhadas em todos, exceto em mim. Em tom elevado, quase como se contasse uma anedota, afirmou: caso o matrimônio ocorra futuramente, seria surpreendente se eu não o traísse. Naquele instante, senti o chão sumir sob meus pés. Talvez os demais tenham interpretado aquilo como mera diversão, mas para meus ouvidos soou como um vaticínio sombrio. Meu tio notou minha retração e, posteriormente, naquela mesma madrugada, solicitou uma conversa privada. As orientações que ele compartilhou modificaram completamente minha percepção sobre a realidade. Permitam-me contextualizar a situação. Minha linhagem mantém um costume que atravessa gerações. Ao término de cada período estival, precisamente no sábado final de agosto, realizamos um encontro na residência do meu tio em Portland, no Maine. Trata-se de uma celebração massiva. 3 linhagens de parentes, fartura gastronômica, gargalhadas ressoando pelo terreno e aquele sentimento profundo de honrar nossas ancestralidades. Para minha mente, aquele era o último cenário terrestre onde eu suporia que minha estabilidade começaria a fragmentar. Contudo, foi precisamente o que se sucedeu naquele final de semana específico. Chamo-me Ita Miller, conto com 29 anos e atuo como supervisor de obras em uma firma de engenharia civil de grande relevância. Lido diariamente com cronogramas rígidos, equipes vastas e edificações que redefinem a estética urbana, como centros médicos, complexos acadêmicos e arranha-céus espelhados que desafiam a gravidade. Sempre supus que, distante dos canteiros de construção, minha esfera íntima repousava sobre solo firme, porém aquele evento provou minha total incompreensão. Minha ocupação profissional sempre consistiu em organizar inúmeros fragmentos dispersos e consolidá-los em uma configuração única, estável e operacional. Eu estabeleço harmonia em meio ao desequilíbrio. Sempre acreditei piamente que meu vínculo afetivo com Sara representava a viga mais resistente da minha trajetória. Estávamos unidos há 24 meses e já compartilhávamos o lar que adquiri logo após concluir minha graduação. Nutríamos propósitos concretos, união formal, descendência e uma existência edificada em conjunto. Para minha visão técnica, aquilo configurava um empreendimento seguro. Sara possuía beleza, carisma e dominava o ambiente onde quer que estivesse presente. Exibia um temperamento inconstante, vibrante, que eu considerava estimulante, algo que trazia equilíbrio à minha natureza mais reservada e metódica. Ou, pelo menos, era essa a narrativa que eu sustentava internamente. Meus familiares a estimavam profundamente. Todos se contagiavam com sua vitalidade, seus relatos divertidos e sua facilidade de integração social. Parecia haver uma harmonia absoluta. Aquele sábado possuía todos os elementos para ser uma data memorável de encerramento de verão. O evento festivo na moradia do tio Frank ocorria com total animação. Meus primos disputavam partidas esportivas na grama. Os infantes circulavam pelo gramado umedecido pelos aspersores e os adultos preenchiam o terraço com bom humor e bebidas refrescantes. Eu permanecia junto ao braseiro, manipulando alimentos com total contentamento. Sara dialogava com entusiasmo com algumas primas e minha tia querida. A temática envolvia o enlace matrimonial de uma figura pública e logo alguém direcionou o debate para nossos próprios objetivos. Do ponto onde eu estava, escutava sem dedicar total foco, até que o questionamento surgiu nitidamente. Então, quando pretendem oficializar a união? Foi nesse exato segundo que Sara lançou o impacto. Ela soltou uma risada ruidosa, performática, que atraiu diversos olhares curiosos. Santo Deus, não tenho certeza. Se algum dia eu me unir a ele, será sorte se eu não acabar sendo infiel. O terraço mergulhou em quietude. Os risos foram interrompidos. Por um breve momento, os ruídos únicos eram os sons da carne no fogo e os brados remotos das crianças no jardim. Não mudei de posição, apenas continuei estático com o utensílio na mão, observando as marcas do calor no alimento.
Sara buscou suavizar a tensão, gargalhou novamente, mas desta vez o som parecia artificial. É apenas uma piada, ou quase isso. Alguns esboçaram sorrisos constrangidos, mas a gravidade da frase foi sentida por todos. A harmonia fora fragmentada. Aquele dia de sol agora carregava uma nuvem escura sobre nós. Permaneci em silêncio absoluto, sem fitá-la, sem esboçar qualquer movimento. Apenas mantive meu posto, operando a grelha como se nada tivesse ocorrido. Mas internamente, uma agitação se intensificava. Não era apenas o teor do que fora dito, mas a exposição pública daquele comentário. Perante toda a minha árvore genealógica, ela transformou nosso compromisso em objeto de escárnio. Distribuí a refeição, acomodei-me à mesa, interagi e até sorri, simulando que não tinha acabado de presenciar a pessoa que eu prezava sabotar as bases da nossa convivência. Sara me direcionava olhares breves, como se tentasse avaliar meu estado emocional. Contudo, não ofereci nenhuma pista. Fui uma fortaleza inabalável. Horas depois, quando o encontro se aproximava do fim e os presentes partiam, tio Frank me convidou para um canto. Ele é o irmão primogênito do meu progenitor, um ex-agente da lei que testemunhou as diversas facetas da humanidade. É econômico nas palavras, mas quando decide falar, você dedica atenção total. Caminhamos até a fronteira do terreno, distantes da iluminação e da sonorização. Ele me observou com severidade evidente. Eu escutei o que ela proferiu, disse ele com sua tonalidade profunda. Consenti com a cabeça em mudez. Você é um sujeito íntegro, Ita. Você edifica estruturas perenes. No entanto, aquela moça não possui a mesma constituição interna. Ela irradia brilho externo, mas carece de sustentação. Ele fez um intervalo mirando o terraço, onde Sara ainda gargalhava com minha tia, agindo como se nada houvesse mudado. Compreendo que você sente fúria. Deseja retornar ao lar, confrontá-la, elevar a voz, talvez encerrar o ciclo hoje mesmo. Ele estava coberto de razão. Era precisamente o meu desejo imediato. Abstenha-se disso, prosseguiu ele com convicção. É o que ela antecipa. Ela anseia pelo espetáculo, pelo conflito emocional, pelo pranto e pela solicitação de clemência. Ou dirá que foi apenas uma brincadeira tola, e você concederá perdão por causa do afeto. No desfecho, ela assimilará que pode desrespeitar sua honra sem sofrer danos significativos. Ele pousou sua mão firme em meu ombro e finalizou. Uma mulher que faz troça com esse tipo de assunto não está meramente brincando. Ela está realizando um teste de integridade. Isso é uma sondagem de limites. Ela está avaliando até onde pode ir, afirmou tio Frank. Sua voz era imponente e segura. Está revelando a você a própria essência. O equívoco supremo que você pode cometer é não depositar crédito nas palavras dela. Então, qual deve ser minha conduta? Questionei. A recomendação dele foi direta, mas alterou minha rota. Você não toma nenhuma atitude imediata. Retorna para casa e se comporta como se tudo estivesse normal. Permita que ela suponha ter saído ilesa. Deixe que ela se sinta em segurança. Enquanto isso, você permanece vigilante. Investigue se esse teste foi um fato isolado ou se há uma rede inteira de segredos que você desconhece. Não se deixe levar pela emoção, colete evidências concretas. O temor humano não reside na fúria alheia, Ita. Elas temem o escrutínio público. Deseja finalizar isso? Perfeito. Mas não encerre nos parâmetros dela. Conclua nos seus termos e garanta que, ao partir, ela compreenda exatamente o que desperdiçou e o motivo real. Naquele instante, tive clareza. Ele não me sugeria aceitar a ofensa como alguém covarde. Estava me orientando a agir como um estrategista de campo. Ele me entregou um projeto inédito. O antigo plano de família e futuro havia ruído. O novo consistia em uma desconstrução tática, discreta e integral. Retornei ao convívio, sorri para Sara e iniciei meu planejamento. Uma semana transcorreu desde a reunião familiar. 7 dias interpretando o papel do companheiro compreensivo, enquanto simultaneamente apurava os fatos em sigilo. O ensinamento do meu tio funcionava como meu norte. Não se emocione, colete evidências. Naquela mesma noite, durante o trajeto de volta, Sara finalmente abordou o tema. Você nutre algum ressentimento? Indagou ela com voz suave, quase incerta. Olhei-a e respondi com total desprendimento. Em relação a qual assunto? Aquela brincadeira que fiz. Foi algo imaturo. Eu apenas buscava ser divertida. Meu estilo de humor costuma ser ácido ocasionalmente. Apenas dei de ombros.
Não há problema, eu compreendo. A satisfação que notei em seu semblante foi instantânea, quase visível. Na lógica dela, o impasse estava superado. Supôs que meu retraimento no evento era apenas um mal-estar passageiro. Não suspeitava que, sob minha aparência serena, eu já estava redesenhando todo o esquema. Nos dias seguintes, Sara transformou-se na parceira ideal, afetuosa, dedicada, fugindo de comentários daquela natureza. Ela acreditava ter testado a fronteira e que eu havia cedido. Enquanto ela relaxava, eu agia. Meu passo inicial foi mensurar a gravidade da situação. A frase no evento fora apenas um lapso ou indicava algo sistêmico. Iniciei pelo óbvio, o aparelho celular dela. Sempre mantivemos um acordo de abertura com os eletrônicos. Conhecíamos os códigos um do outro. Era um pilar de lealdade que, no fim das contas, ela não honrava. Aguardei que ela adormecesse e procedi com a análise. Não localizei diálogos comprometedores com outros sujeitos. Sara era astuta demais para tal descuido. Porém, notei algo mais denso, um padrão de remoção de dados. Diálogos com certos contatos estavam incompletos, com intervalos de vários dias. O histórico de ligações apontava contatos para esses mesmos números, mas as conversas escritas haviam evaporado. Alguém sem segredos não remove diálogos de forma tão minuciosa. A revelação mais contundente, contudo, residia em um chat coletivo com suas 3 confidentes mais próximas. O grupo era intitulado Grupo de Evasão. Retrocedi meses na cronologia. Ali localizei observações constantes sobre minha pessoa, sobre nosso vínculo e sobre as intenções dela. Era uma fonte inesgotável. Referiam-se a mim como o coordenador ou o senhor estabilidade. Debochavam da minha conduta organizada. As falas de Sara eram as mais severas. Ela se queixava de se sentir limitada, mencionava o desejo por adrenalina. Então, topei com a conversa da véspera do churrasco. Uma das confidentes questionou se ela estava realmente decidida a firmar compromisso comigo. A declaração de Sara foi devastadora. Jamais. No entanto, a conjuntura é vantajosa demais para abandonar agora. O rapaz funciona como um suporte provisório enquanto decido meus desejos reais. E o que eu almejo não é alguém que dedica os descansos montando mecanismos de irrigação. Outra amiga fez um alerta. Você precisa ser cautelosa. E se ele descobrir a verdade? E o retorno dela me deixou gélido. Ele não descobrirá. Ele deposita fé absoluta em mim. Eu provavelmente poderia agir de forma errada, contanto que mostrasse um sorriso e declarasse afeto. Ele aceitaria. Ele tem sorte de eu ainda não ter me cansado. Ali estava a prova. A piada do churrasco não continha humor. Era apenas a manifestação pública de seus sentimentos genuínos. Um teste como tio Frank previu. Ela estava explorando até que ponto poderia me aviltar. Registrei imagens de tudo. Armazenei em um servidor remoto protegido. Aquela era minha base informativa. Agora, eu carecia de um método para exposição. A chance surgiu 48 horas depois. Sara retornou ao lar entusiasmada. Sua confidente principal, a mesma que questionara sobre o compromisso, havia ficado noiva. O pedido ocorrera em uma estadia em Paris. Realizariam uma recepção luxuosa em 3 semanas em um estabelecimento central. Será fantástico, afirmou Sara com um olhar vibrante. Todos os conhecidos comparecerão. Sara surgiu animada e comentou: precisamos providenciar um traje elegante para você. Era uma celebração, um evento de gala repleto de amigas dela e indivíduos que ela desejava cativar. O cenário ideal. Dediquei a semana seguinte aos preparativos e mantive a performance de parceiro exemplar. Auxiliei Sara na escolha da vestimenta. Agendei meu horário para o novo terno e escutei seus relatos incessantes sobre o enlace europeu e o quilate da joia da amiga. Enquanto ela se perdia no entusiasmo, eu executava meus próprios passos. Contatei a coordenadora do cerimonial, uma profissional com quem minha firma já colaborara em reuniões corporativas. Informei que desejava organizar uma homenagem especial para os noivos, uma exibição visual de fotografias que seria projetada durante a recepção. Ela apreciou a sugestão e forneceu os parâmetros do arquivo digital. Dediquei horas na edição. O material começava de modo singelo, registros do casal contente, momentos com amizades, incluindo Sara. Inseri inclusive fotos minhas junto a ela, sorrindo como se fôssemos o par ideal. Entretanto, os 30 segundos finais eram distintos. Posicionei as imagens do chat coletivo de Sara, programadas para surgir pausadamente com as frases dela em fontes gigantescas e inegáveis.
acompanhadas por uma melodia instrumental romântica. Lá estavam expostas. O rapaz funciona como um suporte provisório enquanto decido meus desejos reais. Ele deposita fé absoluta em mim. Ele tem sorte de eu ainda não ter me cansado. O vídeo estava concluído, o cenário estruturado. Restava apenas o instante da exibição. Sarah acreditava que aquela noite pertencia à amiga. Mal suspeitava que seria seu próprio encerramento. Na data da recepção, a atmosfera era de quietude antes da tormenta. Eu não sentia nervosismo. Estava concentrado. Possuía uma tarefa: desconstruir uma estrutura, e eu detinha os instrumentos adequados. Entramos no salão do estabelecimento e o ambiente era fiel ao que Sarah descrevera: uma profusão de roupas caras, cortes sob medida e o murmúrio de indivíduos que acreditavam na própria imagem. Sarah estava radiante, transitando entre os círculos, rindo, cumprimentando a todos e me conduzindo como um complemento dócil. Eu apenas mantinha o sorriso, acenava e executava minha parte. Localizei a organizadora, entreguei o dispositivo e solicitei a projeção logo após o discurso do genitor da noiva. Ela confirmou e se dirigiu à central técnica. Passada uma hora, iniciaram os tributos. O pai da noiva proferiu palavras sensíveis. O padrinho relatou episódios cômicos e, por fim, o noivo discursou em honra à companheira, que era a confidente de Sarah. Quando ele concluiu, as luzes foram reduzidas. A voz da coordenadora ressoou pelos alto-falantes anunciando agora uma surpresa especial de um amigo estimado, uma retrospectiva de instantes felizes. A melodia instrumental iniciou. Eu permaneci ao lado de Sarah, ao fundo do recinto. Ela segurou meu braço, sorrindo genuinamente. "Isso é tão amável", murmurou ela. Os minutos iniciais transcorreram perfeitamente, com fotos do par surgindo nos telões. Os presentes sorriam, alguns se emocionavam. Então, a fase final de 30 segundos começou. A primeira imagem surgiu. O rapaz funciona como um suporte provisório enquanto decido meus desejos reais. Notei o braço de Sarah enrijecer e sua expressão congelar. "O que significa isso?" Ela sibilou quase sem fôlego. A tela seguinte se manifestou. "Ele deposita fé absoluta em mim." Um comentário baixo começou a circular. As pessoas liam, trocavam olhares e miravam Sarah com semblantes mudando de alegria para espanto. E então, a última sentença: "Ele tem sorte de eu ainda não ter me cansado." O salão mergulhou em mudez total. O único ruído era a música que agora parecia um lamento fúnebre. A projeção terminou, as telas escureceram e a iluminação retornou. Toda a atenção convergiu para Sarah. Seu rosto era uma máscara de absoluto pavor. Suas comparsas, o grupo de evasão, também foram reveladas simultaneamente. Estavam pálidas, fitando o ambiente em choque. Olhei para Sarah. Aquela mulher segura com quem convivi 2 anos havia sumido. Restava apenas uma desconhecida exposta por suas mentiras sobre os restos do que edificou. Aproximei-me dela e sussurrei suavemente para sua audição exclusiva que a brincadeira perdeu a graça, não é? Não aguardei réplica. Recuei, virei-me e abandonei o local com passos firmes, deixando o desequilíbrio para trás. Quando as portas se fecharam, os primeiros clamores começaram a ecoar lá dentro. O período seguinte foi um cenário de desordem. Recordo-me de escutar lamentos e gritos, mas para mim a fase crítica já passara. No vestíbulo do hotel, tio Frank me aguardava. Eu o contatara mais cedo, informando o meu plano de ação. Ele apenas assentiu, dizendo que estaria presente. Ao me aproximar, ele se pôs de pé. Não indagou sobre os detalhes, apenas esboçou um sorriso de orgulho e convidou. "Vamos consumir uma bebida. Você aparenta ser alguém que acaba de obter liberdade." E ele estava correto. Eu estava emancipado. 6 meses transcorreram desde aquela madrugada. A desconstrução fora finalizada e eu dedicava meu tempo removendo entulhos e edificando algo inédito. O trecho final desta narrativa não foca em conflito ou retaliação, mas sim em desdobramentos e no curso silencioso e gratificante de avançar. As consequências para Sarah foram imediatas e severas. A celebração findou em caos total. Ela sofreu um colapso emocional público. Suas aliadas, aquele grupo que a estimulava, foram expostas juntamente. A noiva, suposta melhor confidente, ficou indignada por ter seu evento arruinado. Aquele vínculo cessou ali. O prestígio social de Sarah foi aniquilado. O relato se propagou rapidamente, infiltrando-se em seu meio social. As provas eram irrefutáveis.
As afirmações eram de sua autoria. Não havia-se espaço para vitimização. Os conhecidos que ela tanto almejava cativar passaram a enxergá-la como uma oportunista, alguém que utilizava afetos como utilidade momentânea. Um a um se retiraram. Sarah tentou contra-atacar, alegando que eu era instável, que forjei as provas, que exercia controle, mas nada prosperou. Minha conduta era ilibada e suas próprias frases eram contundentes demais para contestação. Pouco depois, ela perdeu o posto profissional. O noivo da amiga, anfitrião daquele evento, era dirigente na agência onde Sarah atuava. Não houve necessidade de demissão formal. O clima tornou-se insustentável, repleto de cochichos e julgamentos. Ela mesma solicitou o desligamento. Foi compelida a deixar minha residência também. Eu já havia organizado seus pertences no depósito. O pai dela realizou a retirada. Ao nos cruzarmos tempos depois, ele evitou meu olhar. O constrangimento era profundo. Atualmente, Sarah reside em uma habitação modesta na periferia. Atua em um cargo de nível básico. Tenta reorganizar-se entre as ruínas. Carece de amizades, de companheiro e carrega um histórico que a acompanhará por longo prazo. Há 60 dias, recebi um comunicado eletrônico dela. Era uma mensagem extensa, confusa, mesclando pedidos de perdão, queixas e autopiedade. Afirmava que o comentário no evento familiar fora seu maior equívoco, que não nutria aqueles pensamentos, que apenas desejava parecer desprendida. No meio do texto, alegou que tio Frank era um homem amargo por me orientar daquela forma. Foi quando compreendi que ela ainda não assimilara a lição. Persistia em responsabilizar terceiros, ignorando a única culpada, ela mesma. Deletei a mensagem sem retorno. Minha existência, por outro ângulo, segue harmoniosa, pacífica e constante. Tenho dedicado mais tempo aos entes queridos, às pessoas que compõem meu alicerce. Tio Frank e eu pescamos em períodos regulares. Não debatemos sobre o ocorrido, pois não é necessário. Ele apenas demonstra apoio com um gesto e diz: "Você agiu corretamente, rapaz." No desfecho, compreendi que a retribuição não residiu na projeção visual, nem na exposição coletiva. A verdadeira resposta esteve no simples fato de acreditar nela. Sarah revelou sua essência naquele churrasco. A instrução do meu tio não visava destruir alguém, mas sim cultivar o respeito próprio. Ele me orientou a acreditar nela e eu assim fiz. Depositei fé nas frases que saíram de sua boca e agi conforme tal verdade. Sarah supunha estar manipulando, que poderia usufruir da minha segurança enquanto mantinha alternativas latentes. Contudo, para minha visão, lealdade não é entretenimento, é fundação, é compromisso. E quando alguém demonstra que suas palavras carecem de valor, eu não sinto ódio. Eu apenas desmonto a estrutura e reconstruo sobre solo firme. E a base que estou estabelecendo agora possui muito mais resistência do que a anterior. Se você apreciou este relato e deseja acompanhar outras narrativas similares, inscreva-se no canal e ative os avisos. Aqui cada depoimento é uma oportunidade para meditar sobre decisões, efeitos e novos começos.